Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer uma explicação a respeito da figura do Padre Pio e daquilo que nós podemos entender que foi realmente a sua importância para nos dar um testemunho da missa católica verdadeira. E é interessante como a estrutura da falsa igreja do Vaticano II utilizou da imagem e da fama do Padre Pio para validar a missa falsa que foi feita depois da morte do Padre Pio. E é mais interessante ainda o fato de que essa missa falsa, que foi feita em 1969, já estava pronta desde 1965. Mas eles só a fizeram publicar um ano depois da morte do Padre Pio. Então esses elementos são fundamentais para nós entendermos a manipulação de todas essas informações, que é numa estratégia muito bem feita, utilizada para levar as pessoas a essa falsa conclusão de que o Padre Pio estava de acordo com o concílio e com a missa nova de Paulo VI. Então, nós celebramos esses dias a festa de Corpus Christi, que é uma festa instituída pela Igreja Católica na Idade Média, com o objetivo justamente de fazer com que as pessoas compreendam a importância do mistério eucarístico, da presença real de Cristo na hóstia e também a importância do sacrifício da missa como verdadeira reapresentação do sacrifício da cruz. Então essa é a doutrina católica. E agora nós vamos explicar por que essa missa nova, feita em 1969, não pode ser válida e não pode trazer o mesmo conteúdo e a mesma graça que traz a verdadeira missa católica de todos os tempos. Então veja que o Padre Pio nasceu justamente no fim do mês de maio, nesta segunda metade do século XIX, que era uma ocasião em que a Igreja Católica estava retomando com toda a força tudo aquilo que a Revolução quis destruir. Então, como nós tínhamos um Papa verdadeiro e nós tínhamos um magistério da Igreja verdadeiro, então nós podíamos, na ocasião, ter seminários onde esses sacerdotes eram formados de forma correta em relação à doutrina da missa. Então tudo aquilo que o Padre Pio acreditou e ensinou a respeito da Santa Missa é o conteúdo daquilo que a Igreja Católica sempre ensinou e que ele recebeu no seu seminário. Portanto, uma formação baseada no conceito do sacramento da Eucaristia e no conceito da missa, conforme foi decretado pelo Concílio de Trento. Então, aquele ensinamento que a Igreja Católica tinha garantido para que o ensinamento sutil dos protestantes não contaminasse a Igreja com essa noção falsa, moderna, de que a missa é simplesmente um banquete, ou é um encontro, ou é uma oração onde os fiéis participam ativamente junto com o sacerdote. Então, essa é a falsa noção protestante moderna da missa. Agora, se você vê a descrição que o Padre Pio faz da missa, você vai perceber que aquilo que o próprio Cristo ensinou para esse santo sacerdote não corresponde de maneira alguma àquilo que é celebrado hoje em dia. Então veja que diz: do sinal da cruz inicial até o ofertório é preciso ir encontrar Jesus no Getsêmani. É preciso seguir Jesus na sua agonia, sofrendo diante deste mar de lama do pecado. Então é a partir dessa visão que nós podemos escutar as leituras da missa como sendo dirigidas a nós pessoalmente. Então quer dizer que o Padre Pio ali analisava as leituras da missa
como uma ocasião de nós recebermos a palavra de Deus, que nos acusa dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo nos dá a ocasião de conversão e de verdadeira participação no sacrifício de Cristo. Depois disso, o ofertório é a prisão. Chegou a hora. Não quer dizer que ali Jesus se oferece por nós no consentimento que Ele dá para fazer o seu sacrifício. Então isso aqui é extremamente importante porque nós sabemos que a nova missa feita por Paulo VI não tem mais ofertório, mas tem simplesmente uma apresentação das oferendas, como se o ofertório não fosse importante, sendo que na doutrina católica verdadeira é necessário que haja o ofertório primeiro, para depois haver a palavra da consagração. Porque se não há o ofertório, aquela palavra da consagração fica sem sentido. Porque ali nós vamos apresentar a paixão de Cristo, mas nós vamos oferecer para quem? Se não foi feito claramente pelo sacerdote, um rito de ofertório para que seja depois colocada no altar a vítima oferecida ao Pai. Então, só por isso, nós já podemos concluir que essa missa moderna não pode ser válida, pelo menos no sentido católico. Porque é claro que toda oração, tudo aquilo que a gente faz com boa consciência, dirigido a Deus, com o objetivo de nos colocarmos na presença de Deus, tudo isso tem um valor, sem dúvida, principalmente quando a pessoa faz isso de bom coração, sem noção do que está acontecendo. Mas o que nós estamos defendendo é que esse rito não tem diferença da missa anglicana, da missa luterana, da missa calvinista, quer dizer, de todos esses ritos secundários que foram feitos pelos protestantes para imitar a missa católica, mas tirando tudo aquilo que tivesse esse conceito de fé que leva à ideia de que nós estamos celebrando o sacrifício da cruz. Então é isso, fundamentalmente, que o protestantismo quis tirar. Nós podemos continuar com belos cantos, podemos continuar com paramentos, podemos continuar com uma cerimônia bonita e tudo mais, mas nós não podemos mais fazer da missa uma ocasião de celebração de sacrifício. Nós devemos fazer da missa simplesmente um banquete eucarístico, quer dizer, um banquete de ação de graças, onde o povo se reúne sob a presidência de alguém, de um ministro, de um sacerdote, para apresentar a Deus a sua oração, o seu agradecimento, a sua devoção. Então, resume-se nisso a missa protestante, que é, do ponto de vista humano, uma coisa até bonita. Não digo que seja necessariamente algo profanado, algo mal feito, algo feito com ódio, ou algo feito para esculhambar tudo. Não. Pode ser feita uma bela cerimônia. Mas se não há o conteúdo fundamental dessas orações que estão presentes no rito da missa tradicional, então falta ali esse elemento de validade do ponto de vista católico. Ou seja, de validade para que o sacrifício da cruz seja reapresentado e com isso você possa ter a eficácia da missa católica de sempre. Então, aqui continua o Padre Pio dizendo que no prefácio nós temos um canto de louvor, de agradecimento que Jesus dirigiu ao Pai e que lhe permitiu, enfim, chegar a esta hora. Desde o início da oração eucarística até a consagração, nós nos unimos a Jesus em seu aprisionamento, em sua atroz flagelação, em sua coroação de espinhos, no seu caminhar com a cruz nas costas pelas ruas de Jerusalém. No entanto, com a consagração, Cristo nos dá o corpo entregue agora, o sangue derramado agora. Ou seja, misticamente é a própria crucifixão do Senhor. Então, de fato, aqui como viu o Padre Pio, na consagração nós levantamos a hóstia justamente porque Cristo foi levantado na cruz. Então, a partir daquele momento,
Cristo está pregado na cruz e está deixando correr o seu sangue. E isso vai acontecer na segunda parte da oração eucarística, ou seja, do cânon romano, que é a verdadeira oração eucarística da Igreja Católica Romana, e que vai nos levar a esse oferecimento de Cristo na cruz, oferecendo-se ao Pai, desde esse instante até o fim da oração eucarística. Quer dizer que no por Cristo, que é a conclusão, a doxologia, quer dizer, o momento final da entrega de Cristo ao Pai, corresponde ao brado de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E desde então o sacrifício é consumado por Cristo e aceito pelo Pai. Daqui por diante, os homens não estão mais separados de Deus, mas se encontram de novo unidos, porque acontece a reconciliação do gênero humano através desse sacrifício redentor. É a razão pela qual, nesse instante, recita-se a oração de todos os filhos, quer dizer, a oração do Pai Nosso. Então, na fração da hóstia, quer dizer que quando o padre, em seguida do Pai Nosso, ele parte o corpo de Cristo, então ali ele está representando com esse gesto a morte de Cristo na cruz. E em seguida se coloca um pedacinho da hóstia dentro do cálice, que representa que o corpo voltou a ter o sangue, voltou a estar unido ao sangue. Então ali é a vida que volta, ou seja, a ressurreição. Então é interessante que é um rito simbólico, mas que vai, como o Padre Pio explica muito bem aqui, desde o início da sua paixão, na agonia do Horto das Oliveiras, todo o seu julgamento, toda a sua morte, o carregamento da cruz, até a consumação final, e em seguida a graça da ressurreição. Então é por isso que ele explica que o corpo e o sangue estão de novo reunidos e é o Cristo vivo que vamos comungar. Então ali nós nos aproximamos da verdadeira carne, do verdadeiro corpo, como nosso Senhor disse: a minha carne é verdadeira comida. Então por isso que nós falamos do milagre da transubstanciação. Mas esse milagre da transubstanciação só acontece na missa verdadeira. Porque essa missa verdadeira, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, ela não é simplesmente a mesma missa moderna em latim, ou simplesmente com o padre virado de costas. Mas ela contém no seu texto aqueles elementos fundamentais que tornam possível não somente o milagre da transubstanciação, ou seja, da mudança da substância do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, mas também a reapresentação desse sacrifício. Quer dizer que o mesmo Jesus é imolado na cruz de forma incruenta. Quer dizer que não é que ele vai sofrer tudo de novo, mas ele vai apresentar como se trouxesse do passado para o momento presente, atual, aquele mesmo momento do sacrifício que ele ofereceu na cruz a Deus Pai. E é esse sacrifício que reconcilia o gênero humano e que recapitula todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E é isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque eles acham que o Antigo Testamento tinha outro rito, tinha uma outra religião, e agora nós não temos necessidade de fazer mais um sacrifício, uma vez que Deus já aceitou o sacrifício do seu Filho uma vez por todas. Então esse é o raciocínio de Lutero. Mas na verdade a Igreja Católica entendeu muito bem, não só no rito romano, mas também em todos os ritos orientais, que foram todos eles estabelecidos pelos apóstolos, que era necessário que a Igreja tivesse um sacerdócio e que através desse sacerdócio continuasse a celebrar o sacrifício, como acontecia no Antigo Testamento. Com a diferença de que nós já não precisamos mais imolar os carneiros, os bodes, os touros, mas fazemos a imolação do próprio Cristo, que realizou a sua imolação no Calvário. Então isso é um mistério. E portanto a Santa Missa é algo que pertence à Igreja, que a Igreja entendeu dos apóstolos e que não é
algo que nós vamos agora simplesmente ler a Bíblia e descobrir o que é a missa. A missa é algo que Cristo instituiu diretamente, explicando para os apóstolos. E isso é muito bem explicado pelo Concílio de Trento, na medida em que a Igreja ali nos explica que tudo aquilo que os apóstolos e os padres da Igreja receberam do Senhor, eles nos transmitiram através dos ritos que foram estabelecidos desde o início da Igreja. Então aqui que a gente fala de uma tradição, mas é uma tradição que não está simplesmente baseada, olha, porque nós gostamos desse rito, ou nós gostamos do latim, ou nós gostamos desse canto. Não. É uma tradição que está baseada num conteúdo teológico, que você leva a pessoa a entender, ó, é isso aqui que o rito expressa. A doutrina está de acordo com aquilo que nós estamos celebrando. E isso não está presente, portanto, como nós dissemos, na Missa Nova. Entretanto, quando fizeram esse golpe de instalar essa nova igreja através do Vaticano II, então eles deveriam também instalar uma nova missa. E essa nova missa deveria ser exatamente conforme aquilo que o protestantismo tinha estabelecido 5 séculos antes. E foi exatamente por isso que o Papa São Pio V, prevendo essa desgraça, ele proibiu que para sempre alguém mudasse o rito da Santa Missa. Então ele dizia, olha, aqui, até hoje, nós podemos acrescentar uma coisinha, tirar alguma coisinha ou fazer uma oração diferente, mas a partir de agora, nós só aceitamos os ritos que tiverem mais de 200 anos de duração. E por que que o Papa São Pio V teve esse discernimento diante de Deus, na sua infalibilidade, quer dizer, um verdadeiro Papa católico, percebeu isso? Porque ele percebia que dentro da igreja era impossível você controlar o movimento de sacerdotes, de bispos e até mesmo de alguém que algum dia se apresentasse como Papa, que não tivesse essa influência fortíssima que o protestantismo dava na vida das pessoas. Porque normalmente as pessoas têm uma tendência humana de julgar as coisas de Deus. Quando que as coisas de Deus são recebidas, elas vêm pela revelação, elas vêm do alto. E esse conceito que vem do alto nos obriga a nos submeter pela fé. Uma pessoa se submete, não. Deus revelou, é assim, ponto final. E a igreja explica que é assim e eu creio. Mas a mente humana tem sempre essa tendência, não. Mas a razão está me explicando diferente. Mas o meu raciocínio, a minha leitura da Bíblia, a minha maneira de interpretar é outra. Isso aqui não veio de Lutero, veio antes. Você percebe que, por exemplo, no século XI, nós já tínhamos um teólogo chamado Berengário, que dizia que ali na hóstia não estava a verdadeira substância do corpo e do sangue de Cristo, mas que estava simplesmente um pão que tinha uma presença de Cristo. E esse Berengário foi refutado pelos teólogos da época, e depois, no século XIII, o Papa mandou estabelecer justamente essa festa de Corpus Christi para que as pessoas adorassem o corpo e o sangue de Cristo e recebessem através do conteúdo, do ofício e dos textos daquela missa toda a doutrina católica verdadeira sobre o sacramento da Eucaristia. E isso foi inclusive uma tarefa de São Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino, refutando Berengário, ele explica o mistério da transubstanciação e do sacrifício que acontece na missa celebrada por um verdadeiro sacerdote. E aí o que acontece? Na época, depois do concílio, que já estava ali atuando uma nova igreja, aos poucos eles foram colocando essas novas doutrinas em prática. E foi assim que, na época, o impostor que se apresentou como Papa Paulo VI convocou um grupo de especialistas em liturgia, todos eles vindo do protestantismo, que na época formou um grupo de reuniões chamado Concilium, trabalhou durante 4 anos para colocar em prática essa nova missa,
que atendesse esse critério fundamental de celebrar de uma forma que os protestantes não se sentissem agredidos. Então, a partir do momento em que se colocou em prática essa nova missa, que foi em novembro de 1969, todos os protestantes disseram: agora nós podemos usar esse missal para celebrar sem nenhum problema uma missa segundo a doutrina protestante. Então, só isso já é uma prova de que nós estamos diante da destruição do verdadeiro sacrifício da missa católica. E o pior de tudo é que eles usaram a fama do Padre Pio, que era conhecido como um sacerdote que celebrava a missa de uma maneira muito intensa, na medida em que ele começava a se preparar para a missa às 2 da manhã. Depois ele entrava no altar. Depois ele se envolvia com aquele mistério, de forma que, em muitas vezes, ele celebrou a missa durante várias horas, que ele estava ali muitas vezes em êxtase, em completa adoração, e depois levava mais várias horas em união com Cristo através do seu movimento de ação de graça. Então tudo aquilo fazia com que as pessoas ficassem impressionadas. E aquilo era um testemunho justamente da verdade, da beleza da missa verdadeira. Mas, como essas pessoas já têm essa estratégia até de aproveitar do que a Igreja Católica tinha de bom para justificar as coisas péssimas que eles estavam fazendo, então eles usaram da figura do Padre Pio. E até hoje tem pessoas aí que dizem: olha, nós imitamos o Padre Pio, nós falamos do Padre Pio e, no entanto, celebram a missa moderna, que o Padre Pio nunca celebrou, uma vez que ele jamais participaria de um rito que não estava conforme aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele ensinou. E assim também, não só o Padre Pio, mas muitos outros sacerdotes naquele tempo tinham uma força muito grande de união com Cristo através do mistério da Santa Missa. Então, por exemplo, no Brasil, o exemplo mais impressionante foi do Padre Donizete Tavares de Lima, que era um homem profundamente unido a Deus através da celebração da missa. Então é por isso que a gente entende que na doutrina católica a missa consiste nisso. Consiste na celebração de um sacrifício por um sacerdote. E aquele sacerdote, celebrando a missa corretamente e vivendo a sua união com Cristo, ele santifica os fiéis. Enquanto que na missa moderna de Paulo VI, a lógica é fazer com que a missa seja um ato comunitário. E, sendo um ato comunitário, o sacerdote não se une a Cristo, mas se une ao povo. Então, ao invés dele subir e levar o povo com ele, ele desce junto ao povo, canta as músicas do povo, se envolve com o povo, e o máximo que acontece ali é uma celebração humana que não sobe para Deus, mas desce no nível das pessoas. E desce cada vez mais baixo. Então essa é a lógica protestante e essa é a lógica da missa moderna. Por isso que é incapaz de santificar as pessoas e é incapaz de trazer a verdadeira graça de redenção do mundo que a missa antiga trazia. Então, justamente por causa da abolição do sacrifício e a abolição da verdadeira missa católica, é que nós tivemos a partir daí todas essas catástrofes que começaram a acontecer no mundo. E estamos nelas até hoje. Mas sempre com o intuito de falsificar a imagem do Padre Pio e de usar da sua fama para legitimar a falsa igreja do Vaticano II, esses inimigos de Deus trabalharam arduamente durante muito tempo através de falsas publicações e através de mentiras contadas sobre o Padre Pio, para que nós pudéssemos aproveitar da sua imagem, que era uma imagem completamente anti-Vaticano II e anti-Missa Nova, para poder fazer com que essas coisas fossem aceitas pelo povo. Então veja essa citação dizendo que em 1947 Karol Wojtyła, mais tarde João Paulo II, teria visitado o Padre Pio. E este o observou por um instante e comovido profetizou: tu serás Papa, mas eu vejo também sangue e violência contra ti. Então essa seria uma profecia que o Padre Pio teria feito a respeito de Karol Wojtyła. Entretanto, se nós procuramos na vida do Padre Pio, nos textos verdadeiros, jamais nós encontramos nenhuma referência
a esse tal seminarista que o teria visitado em 1947. Então quer dizer que mesmo que João Paulo II, como seminarista, tivesse realmente visitado o Padre Pio, é completamente falso que o Padre Pio tenha feito essa profecia a respeito dele. Mas, nesse livro de 1974 que diz isso, você perceba que ali já estava a manipulação, porque eles já estavam trabalhando para fazer com que Wojtyła se tornasse Papa, e trabalhando inclusive para que Wojtyła, 2, 3 anos depois, sofresse um atentado, totalmente montado, como nós já explicamos outras vezes, para que ficasse aquela imagem de um mártir, de alguém que sofreu, de alguém que fez um grande testemunho de perseguição por causa de Cristo. Quando na verdade ele não foi perseguido jamais. E ao contrário disso, no seu velório estavam presentes todos os grandes desse mundo que são inimigos da Igreja Católica. Então ali você já percebe que esse homem, que é amigo do mundo, amigo dos inimigos de Deus, foi justamente manipulado ali e colocado como a figura de um herói, para que as pessoas não só acreditassem que ele era Papa, mas acreditassem que ele era bom, que ele era santo, quando na verdade não passou de um impostor. E usaram, inclusive, a imagem do Padre Pio para dar mais crédito à figura de João Paulo II. Então, quer dizer, tudo isso é realmente muito sujo, muito terrível, e infelizmente nós temos que concluir que a maioria das pessoas são ingênuas e acreditam nessas coisas porque eles não têm a fé católica. Infelizmente, a maioria das pessoas se deixam levar somente pelas devoções e pelos sentimentos, como nós sempre estamos explicando. Então nós podemos perceber claramente que Lutero é o grande santo da Igreja do Vaticano II, que foi extraoficialmente canonizado por Francisco em 2017. E Lutero ensinou e compôs todo o rito dessa nova missa que é chamada de Paulo VI. O verdadeiro autor dessa missa é Lutero. E nós fazemos aqui essa citação para mostrar como esses elementos estão presentes na missa luterana. E isso não sou eu que estou dizendo, basta você consultar um pastor da igreja luterana e ele vai confirmar que a missa feita por Paulo VI é exatamente aquilo que Lutero mandou fazer para celebrar o novo rito da missa segundo a sua lógica protestante. Então Lutero diz nesse livro que ele escreveu a respeito da missa: estou convencido, e nenhuma persuasão vai me convencer do contrário, de que se alguém quer ser um cristão puro, tá vendo? Isso aqui é sempre a lógica dos protestantes, ser um cristão mais puro. O católico é contaminado, então vamos lá para ser um cristão mais puro. Não deve aceitar nenhum sacerdócio visível e externo, senão o de homens mentirosos instituídos por Satanás. Sacerdotes visíveis e distintos dos leigos não podem existir no Novo Testamento. Suas tradições não passam de tradições humanas. E ele diz também, mais para frente, portanto, devemos perceber que aquilo que Cristo instituiu na ceia noturna foi feito na sabedoria de Deus. Entretanto, a doutrina estúpida e ridícula dos papistas deformou a missa, fazendo da ceia um sacrifício. Então essa é a frase fundamental que nós devemos identificar na doutrina que está presente nessa nova missa celebrada em toda parte. Então é aqui que nós devemos perceber a que ponto nós chegamos e o quanto nós somos enganados. Então, em resumo, a missa católica verdadeira contém a doutrina de todos os papas. Essa doutrina ensinada, inclusive até Pio XII, que foi o último papa verdadeiro, quando na sua encíclica Mediator Dei, ele reafirma tudo aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou. E ela é celebrada e ensinada pelos sacerdotes santos. Porque os sacerdotes santos são aqueles que sabem celebrar a missa e ensinam a missa não somente com a doutrina, mas com a própria vida, com a maneira como eles, reverentes,
se apresentam diante de Deus. Portanto, é um sacrifício verdadeiro num ambiente sagrado. Tudo ali envolve as pessoas para essa dimensão do templo de Deus, ou seja, do sagrado, separado do profano. É diferente, por exemplo, daquilo que nós encontramos hoje em dia, nesses ambientes modernos, onde as pessoas riem, as pessoas conversam, as pessoas cantam músicas profanas e não sabem a separação entre aquilo que está no mundo e aquilo que está dentro da igreja. Portanto, leva o sacerdote à união com Cristo pela palavra de Deus. Esse é outro elemento fundamental da missa tradicional. Quer dizer o seguinte, que o sacerdote ele tem que ler todas aquelas antífonas, e aquelas antífonas tiradas da palavra de Deus, de várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, fazem com que o sacerdote se una àquilo que a igreja quer representar pela espiritualidade de cada festa e de cada missa. Então, por exemplo, na missa de Corpus Christi, o sacerdote lê aquela passagem do Salmo 80, desde o introito, para ele entender que Deus nos deu a comer daquela fina flor do trigo e nos deu a beber daquele mel que sai da rocha, quer dizer, que o próprio Cristo, do seu coração, fez escorrer aquele sangue delicioso, que é a bebida salutar que nos traz a salvação. Então quer dizer que o sacerdote, desde o início até o fim da Santa Missa, ele é todo impregnado dessas palavras, como que se fossem notícias espirituais que fazem o seu coração estar totalmente envolvido naquela celebração. E é por isso mesmo que quando se canta a missa tradicional, você é obrigado a cantar exatamente os textos que o sacerdote está lendo no altar. Então quer dizer que é uma sintonia do canto com aquilo que ele faz. Porque tudo é voltado para ele. Na medida em que ele vai trabalhar aquele sacrifício e oferecer para Deus. Então, através do sacerdote, toda a Assembleia se volta para Deus. No entanto, na missa ecumênica do falso Papa Paulo VI, nós trabalhamos dentro dessa doutrina de Lutero, que faz com que as pessoas celebrem e ensinem uma missa de forma dúbia. Ou seja, cada um vai de uma forma como um self-service escolher alguns elementos do catolicismo. Eu quero isso, eu quero um paramento melhor, eu quero tal coisa, eu quero tal canto, ou eu quero usar uma frase em latim, não importa. Ele vai fazer ali um self-service, vai escolher alguns elementos do rito da verdadeira missa católica. E depois ele vai usar, na opção dele, alguma oração eucarística, ou algum outro canto, ou alguma coisa que leve a uma outra dimensão de missa. E ali cada pessoa, cada sacerdote é livre para fazer a sua miscelânea e depois colocar aquela celebração em prática. Portanto, não vai acontecer um sacrifício. A prova disso é que o sacerdote se volta de frente para o povo, mostrando que aquilo é simplesmente uma mesa. E nessa mesa, e não no altar, vai acontecer uma ceia comemorativa num ambiente totalmente dissipado. Então, jamais o Padre Pio celebraria uma missa nesses ambientes ali, como a gente reproduz hoje em dia. De tal maneira que as pessoas fazem avisos, fazem conversas, fazem debates, transformam a missa simplesmente num momento de encontro, como eles mesmos cantam. Nós estamos aqui reunidos nesse encontro, nesta ceia, nessa celebração. Jamais, eles vão dizer, estamos diante do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, se promove a palavra de Deus, mas sem frutos. Então quer dizer que as pessoas vão ali e escutam leituras infinitas. Leituras infinitas. Mas leituras que não têm nada a ver, que estão sempre desconectadas com aquele mistério que está sendo celebrado. Raramente você vê uma leitura, um evangelho, que tem a ver com aquilo que a igreja está propondo para aquela festa ou para aquela celebração. Portanto, é assim que nós concluímos que esta nova missa nada mais faz do que cumprir aquilo que infelizmente estava profetizado desde o Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel,
a respeito dessa destruição do santuário e da abolição do sacrifício perpétuo. Quando diz: virão profanar o santuário e farão cessar o sacrifício perpétuo e instalarão a abominação da desolação. Portanto, uma vez que nós estamos conscientes de tudo isso, pensemos em Deus, pensemos na igreja e façamos da nossa vida uma verdadeira adoração. A adoração pode ser, inclusive, a atitude da pessoa de negar-se a participar dessas falsas cerimônias. Assim como Santo Hermenegildo, que era um verdadeiro católico, um jovem, que tinha a consciência da verdadeira fé, e que quando estava na prisão, veio ali o seu pai trazendo um padre que estava representando a falsa igreja dos arianos. E o padre pediu a Santo Hermenegildo de receber a comunhão. Falou: olha, eu te trouxe a comunhão, receba aqui a comunhão do corpo de Cristo. E Santo Hermenegildo se negou, sabendo que aquela comunhão que vinha dos arianos, apesar de serem hereges, era uma comunhão válida. E a missa dos arianos era idêntica à missa dos outros. Quer dizer que era uma celebração igual aos outros, válida, mas vinda de heréticos, não foi aceita por Santo Hermenegildo. E assim a igreja sempre o louvou por essa perseverança. E isso mesmo aconteceu também em muitos momentos, quando os luteranos, os anglicanos ou outras denominações protestantes dominaram uma região ou dominaram um país inteiro e obrigaram as pessoas a assistirem suas falsas missas ou a comungarem nelas. E essas pessoas, uma vez que elas se negaram, foram levadas ao martírio. Então a verdadeira Igreja Católica, que canoniza esses verdadeiros santos e que nos dá verdadeiro critério para interpretar as coisas, essa verdadeira Igreja Católica já julgou esses falsos papas, já julgou essa falsa missa e já julgou tudo aquilo que eles fizeram para destruir a igreja. Portanto, eles não são católicos, eles não estão agradando a Deus e as missas deles não são válidas diante de Deus no sentido daquilo que a Igreja Católica ensina. É por isso mesmo que nós pedimos a própria intercessão do Padre Pio, que um dia será, com certeza, canonizado por um verdadeiro Papa, para que ele nos ajude a termos essa constância e esse discernimento. E que aqueles que são sacerdotes e que estão nos escutando e aprendendo essas coisas, possam também buscar, com o coração sincero, aprenderem a celebrar a verdadeira missa católica e dar às pessoas, de maneira geral, a ocasião de participarem dessa verdadeira missa. Então, aqueles que não têm essa possibilidade, então que eles possam se santificar no domingo e se unirem à celebração da verdadeira Santa Missa, que é celebrada em muitos lugares do mundo. Então, que Deus nos ajude a perseverarmos na nossa fé e que o Padre Pio possa também, com o exemplo da sua perseverança nas perseguições e do seu combate pela verdadeira missa católica, nos ajudar a sermos fiéis para que até o fim possamos estar aos pés da cruz, junto com Cristo, nosso Senhor, nosso sacerdote, nossa comida e nossa salvação. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.